chama a minha atenção que o Satanás, quando vai tentar Jesus, de onde Jesus estava? No deserto. Então lembra, eu falei que o Salmo 91 foi escrito para pessoas que viviam no deserto. E Mateus capítulo 4 mostra Jesus no deserto. E o diabo, no deserto, cita para Jesus o quê? O Salmo 91. Olha o que ele fala para Jesus aqui, olha. E o diabo pega Jesus no deserto, leva Jesus até a cidade santa, Jerusalém, o coloca no pináculo do templo e diz para Jesus assim, verso 6, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o guardarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus nessa interpretação errônea que muita gente dá, que uma vez que o Salmo 91 é uma promessa de livramento, então quem não é livrado é porque não está com Deus. Há muitas pessoas que querem fazer essa interpretação, desculpe minha sinceridade, até diabólica, até satânica. É uma interpretação, uma hermenêutica completamente errada, porque não é isso que o Salmo está prometendo. Aí quando você lê errado o Salmo 23, das duas uma. Ou você questiona a providência divina, porque você fala, não, se Deus prometeu livrar e não está me livrando, então é porque ele não é Deus. Ou você vai se tornar um ateu, que vai falar o seguinte, está vendo, Deus não existe, porque se ele existisse, não existiria o sofrimento. Se o Deus que os cristãos acreditam existisse, não teria essa tragédia agora lá em Capitólio. Mas calma. Jesus estava justamente 40 dias no deserto, com fome, sem banho. Jesus não estava bonito. Jesus devia estar feio, cadavérico. O hálito de Jesus deveria estar com um mau hálito grande. Rodrigo, calma, você está falando do Filho de Deus, sim, mas do Filho de Deus encarnado. Jesus não se tornou aparentemente ser humano, não. Ele se encarnou como ser humano. Como diz Paulo, ele se tornou a semelhança de nós em tudo, menos no pecado. Então Jesus também, desculpe a sinceridade, defecava, urinava. Jesus não tinha erros morais, mas Jesus poderia, ao martelar um prego, errar e bater no dedão e fazer um hematoma ali. Jesus poderia. Jesus deixou a cruz cair. Jesus sentia dor. Jesus sentia medo. Jesus sentia frio. Se Jesus estivesse aqui hoje, o corpo de Jesus não seria imune ao vírus. Pelo contrário, Jesus poderia se contaminar como qualquer outro, mesmo sendo filho de Deus. E naquele momento ali, ele não parecia ser alguém que o Pai estava protegendo. Aí o diabo, mas tem alguma coisa errada com você, igual os amigos de Jó. Porque o Salmo 23 falou que o Salmo 91 falou que você seria protegido. Se você está com medo de pular, é porque você não acredita na promessa de Deus. Aí qual foi a resposta de Jesus a Satanás? Também está escrito, Jesus também citou a Bíblia, não ponham à prova o Senhor teu Deus. Não ponham à prova o Senhor teu Deus. O que Jesus quis dizer com não ponham à prova o Senhor teu Deus? É interessante que aqui ele está fazendo uma citação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo, deixa-me ver que eu anotei, 16. Capítulo 6, verso 16. Deuteronômio 6, 16, que diz assim, olha. 6,16. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, a mesma citação de Jesus. Aí só que está o complemento. Como fizeram em Massá. O que eles fizeram em Massá? Qual foi esse colocar a Deus em provas que eles fizeram em Massá? Aí quando a gente vai para o livro de Êxodo, capítulo 17, a gente vê qual foi a provação, como é que eles provaram ou tentaram Deus em Massá. Diz aqui, olha, em Massá, deixa-me ver aqui, olha, capítulo 17, está falando de Meribá, né? Em Meribá. Aí diz o seguinte, quando Deus fala o seguinte, eu estarei com vocês na rocha, né? Aí o pessoal pergunta assim, Israel tentou ao Senhor, estou lendo o verso 6, Israel tentou ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? O não tentarás o Senhor teu Deus não coloque em dúvidas a providência de Deus por causa da dor que você está passando. Então, meus queridos, embora eu respeite todas as dores, todos os sofrimentos, eu estou orando por vocês, eu digo que o primeiro passo para você saber lidar com a dor é não tente o Senhor teu Deus, não coloque Deus em prova, não questione a justiça de Deus. Naquele episódio de Meribá, que o pessoal tentou a Deus, questionou a justiça de Deus,
e que Deus falou o seguinte, não ponham à prova Deus como fizeram em Meribá, e Jesus usa essa palavra para responder ao diabo no deserto, seria o seguinte, Deus salvou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho e os levou para a terra da promessa. Só que, entre o Mar Vermelho aberto e a terra da promessa, aqui no miolo tinha o deserto. E no deserto tinha provação, no deserto tinha tentação, no deserto tinha perigo. Então o que a gente tem que entender? A dinâmica do grande conflito. Se sofrermos demais, nós não entendemos. Se sofrermos de menos, não sabemos quão mal é o mal e não desejaremos nos livrar dele. Então veja bem, Deus dá demonstrações claras de que ele não nos abandonou. Ele tirou o povo do Egito com mão forte. Ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar a seco. Mas antes de levá-los a Canaã, ele permitiu o hiato do deserto. Então, se você olhar na sua vida, haverá momentos em que Deus livrou você, como ele abriu o Mar Vermelho, porque na minha vida foi assim. Há a promessa de Deus de conduzir você para o paraíso, para a Nova Jerusalém, mas entre uma coisa e outra, você também tem o hiato do deserto. Então, de que maneira eu entendo o Salmo 91? O Salmo 91 é uma promessa que Deus não nos abandonará. Ele abrirá o Mar Vermelho para nós porque ele cuida de nós. Mas até que entremos na terra prometida, ele permitirá que nós passemos por dificuldades. Ele permitirá. Como ele permitiu que o próprio Jesus passasse por dificuldades. Porque, veja bem, uma leitura errônea desse salmo poderia ser justamente o que está no Salmo 18, 50. Olha aqui, o Salmo 18, verso 50. Olha a promessa que havia sobre o Messias, o descendente de Davi. Diz assim, olha. Vou ler a partir do verso 49. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para o seu ungido. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para o seu ungido, para com o seu Messias. Onde é que estava a misericórdia de Deus enquanto Jesus era crucificado? Então, quando alguém me pergunta, Rodrigo, onde está a promessa do Salmo 91 quando eu perco um ente querido ou sofro uma doença? Eu pergunto de volta, onde estava a misericórdia de Deus prometida em Salmo 18, verso 50, enquanto Jesus agonizava na cruz do Calvário? É esta a questão. Veja bem, você pisará o leão e a cobra. Se você vai pisar o leão e a cobra, é porque eles ainda estarão com você. Se você ainda vai ser livrado da peste que propaga nas trevas, é porque elas ainda propagam nas trevas. Se você está buscando o refúgio, é porque ainda há um sol quente e escaldante. E a única maneira que eu encontrei, meus irmãos, em mim mesmo, antes que alguém pense que eu estou sendo insensível, porque não fui eu que perdi um ente querido em Capitólio, não fui eu que perdi um ente querido, não é a minha casa que foi inundada, eu cheguei ontem de viagem, mas a minha casa estava do jeito que eu deixei. Mas eu já passei por muitos problemas na vida também, muitas dores. Eu já falei à exaustão que não interessa se é dor de dente ou dor de cabeça, dor é dor. Você está com uma enxaqueca tremenda, eu estou com uma dor de canal tremendo. Você não pode falar que sofre mais do que eu, temos dores diferentes. Mas uma coisa que eu notei, a única coisa que dá sentido à minha dor é se eu permito que Deus transforme a minha dor em algo de bom, para mim ou para o meu semelhante. Eu vou explicar isso para você. Eu já falei na internet da minha depressão e que eu quase acabei com a minha vida. E foi terrível. Para você chegar ao estado que eu cheguei, você tem que estar muito mal. Muito mal. Eu tive depressão severa. Depressão severa. Eu não queria ter passado por aquilo. Mas sem nenhum masoquismo, eu recebi tanto feedback de pessoas que falaram assim, Rodrigo, você não sabe como me ajudou o dia que você teve a coragem de contar em rede nacional, lá no podcast do Flow, o seu problema com a depressão. Gente, eu não estou falando de dezenas nem centenas, foram milhares, literalmente milhares de mensagens. Havia gente que estava tentando suicídio e desistiu do suicídio ao me ouvir contar minha história ali no Flow. Hoje, olhando para trás, sem nenhum masoquismo, sem nenhum prazer no meu próprio sofrimento,
eu viro para Deus e falo: Senhor, se aquela depressão pela qual eu passei permitiu ajudar a Maria, que está me ouvindo hoje do outro lado, então agora eu vi sentido na minha dor. Perceberam? Porque Deus transformou a minha dor, uma dor que Deus também não queria que eu passasse por ela, Deus transformou a minha dor para o bem. Bem meu, porque eu me amadureci, e bem para o outro, que a partir do meu testemunho foi transformado. E se eu não tivesse passado pela depressão, talvez eu não teria outra coisa para contar no Flow, e talvez essas pessoas que foram alcançadas não seriam alcançadas, pelo menos não pelo meu depoimento. E eu me sinto privilegiado por ser usado por Deus para alcançar essas pessoas. Eu conheço muitas ONGs que foram formadas porque uma mãe perdeu um filho por uma doença e a partir daquela perda, aquela mãe decide com aquele pai fazer uma ONG para ajudar crianças que estão com a mesma doença que vitimou o filho dela. Eu conheço muitas pessoas que criaram associações, por exemplo, de cadeirantes depois que um filho ou ele mesmo teve um acidente automobilístico e ficou paraplégico numa cadeira de rodas, ou tetraplégico numa cama. A dor dele acabou beneficiando outros que hoje são abençoados pela associação que foi criada a partir da história deles. Por exemplo, Maria da Penha. Eu não vou falar em nada falando que ótimo que Maria da Penha passou pelo sofrimento que ela passou, de jeito nenhum. Mas a partir do momento que a dor pela qual a Maria da Penha passou se tornou uma lei para proteger as mulheres da agressão masculina, do feminicídio, eu digo que agora eu vejo um sentido no trauma da Maria da Penha. Então, mesmo a perda de um ente querido, mesmo a morte, vai ter sentido se for transformada num bem para o outro. Afinal de contas, eu digo que eu sou cristão, e eu sou cristão graças à morte de alguém na cruz do Calvário. Então, o que eu peço a Deus na minha vida, eu gostaria de não passar por novas provações, porque eu já sofri algumas que, sinceramente, deixaram sequelas até hoje. Mas você sabe que eu posso a qualquer momento receber uma notícia de uma tragédia como você aí. Então eu peço a Deus duas coisas. Nunca me permita duvidar da providência dele e que ele, de alguma forma, como um bom especialista em reciclagem, transforme a minha dor num bem, para mim ou para o meu semelhante. Afinal de contas, foi a tragédia da vida de José do Egito que salvou o Egito e vários povos cananitas da fome quando houve aquela seca prolongada de vários anos. Se não fosse José, pela traição dos irmãos, ir parar no Egito e da casa de Potifar ir para a prisão e da prisão para a frente de Faraó, o Egito não teria um governador da estirpe de José para salvá-los na época da seca, na época da fome. E o Egito, estando protegido na época da fome pela atuação de José, que foi parar ali por um sofrimento, por uma tragédia, o Egito também socorreu povos de Canaã. Então, faça comigo essa oração hoje. Senhor, está doendo. Eu não consigo entender por que eu estou sofrendo. Por que o Senhor não cumpriu 100% o Salmo 91. Mas transforma a minha dor numa bênção. Para mim ou para o meu semelhante. Faça uma reciclagem, Senhor. Porque ainda que eu não fique beneficiado, mas se a minha dor ajudar alguém, usa-a, Senhor. Porque entre a abertura do Mar Vermelho e Canaã existe o deserto.